Boa noite a todos, bem-vindo a essa noite de celebração ao Senhor. Te convido a ficar de pé agora e juntos com nossos irmãos da internet estaremos celebrando ao Senhor, o nosso pastor, aquele em quem nós confiamos, aquele que você pode confiar. Você pode estar desacreditado de várias coisas, de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão acontecer, de que o emprego vai chegar, de que as contas vão acabar, os boletos sempre vencem, na verdade. Você já ouviu uma piadinha, né? Seja igual ao boleto, ele sempre vence, na verdade, sempre vencedor, sempre está vencendo. Então você acha que um dia eles vão acabar, você acha que um dia as coisas vão melhorar, e às vezes está demorando, às vezes está complicado, mas nós sabemos que nós podemos confiar naquele pastor que nos consola, aquele pastor que nos dá força, aquele pastor que caminha ao nosso lado, e esse pastor é Jesus Cristo. Por isso eu te convido a celebrarmos juntos, com toda alegria nessa noite, que você possa bater palmas, cantar bem alto, pois essa festa aqui não é para homem nenhum, não é para o louvor, não é para o pastor, não é para as pessoas que estão ajudando aqui, essa festa é para Jesus Cristo, e que nós possamos colocar o nosso coração nisso, e darmos toda a celebração a Ele. Aleluia. Bondade e misericórdia todos os dias me seguirão, por todos sempre a sua casa, meu lugar de habitação. Posso descansar tranquilo. O sol se foi, já não vejo a hora. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. Leva a lugares verdejantes, refrigera o meu coração. Conheço a voz do meu amado, e ele me diz que não é em vão. Posso tudo nele que me fortalece. O sol chegou, já não vejo a hora. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. Podemos confiar que no nosso pastor nada irá nos faltar. Quando caminharmos pelo vale da sombra da morte, ele estará conosco. Quando estivermos em apuros, cansados e aflitos, ele derramará o seu bálsamo sobre a nossa cabeça.
Ele nos leva sempre em confiança e amor e perdão. E o seu poder está sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E na casa do Senhor habitaremos para sempre, por todo sempre. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, nós te agradecemos por essa noite, porque podemos declarar que se o Senhor é o nosso pastor, nós não sentiremos falta de nada, porque o Senhor nos supre, o Senhor nos sustenta, o Senhor provê com as tuas mãos ricas e abundantes sobre a nossa vida em todas as nossas necessidades. Nós somos em Jesus providos, supridos pelo seu grande amor e a sua bondade. Obrigado, Deus, porque o Senhor como nosso pastor, nós podemos cantar, nós podemos celebrar, nós podemos aplaudir, nós podemos dançar, nós podemos dizer palavras de adoração, porque no Senhor nós temos força, segurança, paz e vitória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos dar mais uma salva de palmas a Jesus. Ele é bom, Ele é o nosso pastor e Ele sustenta a nossa vida a cada momento. Antes de você se assentar, se você pudesse alcançar a pessoa do seu lado e fazer para ela um sinal de boas-vindas, eu queria que você fizesse isso para poder dar as boas-vindas. Depois você pode se assentar, por gentileza, e obrigado por você estar aqui conosco essa noite. É isso aí, a galera de quarta-feira se reúne aqui, os adolescentes, a partir das 20 horas, e eles estão com uma programação muito especial agora, para junho, e você, adolescente, é convidado para estar aqui. Você que é pai e mãe de adolescente, trazê-lo ou trazê-la para estar nessa celebração especial que eles chamam de Last Night, que na verdade é a abertura de um momento onde eles estarão trabalhando esse tema razão versus emoção. Então atenção, adolescentes, está tudo preparado para esse dia 2 de junho, quarta-feira que vem, para vocês estarem aqui numa grande, maravilhosa celebração que os adolescentes prepararam para vocês, tá bom? Na quarta-feira que vem. E nas quintas-feiras nós temos a nossa manhã de oração. Então se você puder estar conosco, começa às 6h30, termina às 7 horas, e nós convidamos você para estar conosco, a acordar um pouquinho mais cedo nesse dia, ou você que tem o hábito já de acordar cedo, vir participar conosco desses 30 minutos de oração, de busca e de intercessão na presença de Deus. No sábado nós continuamos com a nossa festa das nações, é o último dia. Então eu tenho certeza que você já participou conosco do hambúrguer, já participou conosco do yakisoba e do cachorro quente, e também participou na última semana do pastel. Agora a gente vai fechar com chave de ouro com o tão famoso e tradicional bolinho de bacalhau. Então se você ainda não adquiriu a sua ficha, você pode fazer isso ainda hoje aqui no culto, ou ainda até sexta-feira durante a semana na secretaria. E no sábado, se você quiser, você também pode adquirir no momento, mas nós pedimos para você antecipar e evitar filas, adquirir até sexta-feira, para você apenas passar pelo estacionamento e no sistema drive-thru você retirar o seu, tá bom? Então nós temos uma unidade, 4 unidades e bandeja de 6 unidades, cada uma tem um valor diferenciado para você. Quanto mais levar, mais barato fica, e você pode ter uma boa refeição na sua casa e também abençoar a sua comunidade local, tá bom? Pode convidar amigos, pode convidar familiares, pode fazer isso, porque nós, aliás, precisamos que você nos ajude a divulgar nosso último dia
da Festa das Nações, que até aqui tem nos surpreendido e tem feito realmente algo muito maravilhoso na nossa igreja, tá bom? E no domingo, as crianças que vão participar do culto, ou você, papai e mamãe, que assiste pela internet ou aqui, não esqueça de fazer a inscrição deles, que no domingo você precisa fazer para que eles estejam aqui em segurança, em distanciamento, para a gente poder ministrar também os nossos pequeninos, tá bom? Se você ainda tem roupas lá na sua casa, você pode doar para o nosso bazar missionário, tá bom? Não tem destino para isso. Tem sim, aqui na igreja nós recebemos, acolhemos e depois vamos tornar isso em bazar missionário para abençoar famílias e também os nossos missionários. E se você hoje está aqui e gostaria de passar agora esse inverno na sua casa, tomando uma xícara de chá quente, com uma boa literatura do lado, aí é a hora de você passar na nossa livraria. A gente tem bons materiais lá, a preço bem acessível, e não vai embora sem dar uma passadinha, olhar, e quem sabe você pela capa já goste. Nós temos todos os bons títulos e tenho certeza que vão falar ao seu coração, tá bom? É no final da celebração, você já pode passar lá na nossa livraria e ver o seu material. Vamos ficar em pé, queridos, nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas, vamos nos colocar nesse momento. Quero agradecer a Deus pela presença das pessoas pela internet, que Deus possa te abençoar e ministrar o seu coração, enquanto você adora conosco aqui nesse lugar. E se você veio preparado essa noite para ofertar, dizimar, entregar a sua contribuição no altar de Deus, essas urnas aqui à frente são para isso, e nós fazemos sempre enquanto cantamos essa primeira canção. Então, enquanto cantarmos, você pode vir aqui à frente, devolver aquele valor que está no seu coração, lembrando que Deus aceita aquilo que é dado com alegria e não aquilo que é dado com medo, obrigação ou algum tipo de pressão. Faça isso de maneira voluntária e com certeza as bênçãos de Deus repousarão sobre a sua vida. Enquanto cantarmos, vamos devolver nossos dízimos e ofertas. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, e Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir
Deus. Obrigado, Pai, por cumprir todas as suas promessas em nossas vidas, Pai. Obrigado, porque a tua palavra não volta vazia. A tua palavra não é à toa, é uma palavra direcionada, uma palavra que dirige as coisas, uma palavra que faz as coisas acontecerem, Senhor. E a maior promessa que nós temos é a promessa da vida eterna, é a promessa do Espírito Santo habitando em nós, Pai. Então, antes de qualquer promessa, Pai, que nós acreditemos ter em nossas vidas, e temos muitas, Pai, antes de qualquer promessa se cumprir, que nós venhamos a buscar a primeira promessa, a promessa do Espírito Santo, a promessa que o Senhor nos deixou quando o Senhor voltou para Deus e disse: eu mandarei um consolador, eu mandarei aquele que andará com vocês, que explicará todas as coisas, que direcionará a vida de vocês, que os encherão de dons, que estará clamando em seu favor para com Deus. Pai, nos ensina a buscar a presença do Teu Espírito, Pai. Em um momento de tantas palavras, de tanto barulho, de tantas notícias, de tantas ocasiões, as coisas acontecendo de uma forma tão rápida, parece que estamos perdidos, Pai. Por isso nós precisamos da voz do Espírito Santo soprando nos nossos ouvidos: filho, caminhe por aqui, minha filha, fique parada, meu filho, sente aqui, meu filho, diga aquilo outro, faça aquilo, para que nós não venhamos nos desviar, nos corromper e desacreditar dessa vida, porque existem promessas a serem conquistadas, mas o Espírito Santo agindo em nós, essa realmente é a garantia de que nós temos uma vida plena, uma vida cheia de propósito, uma vida cheia de sentido. Por isso, Deus, cumpra as suas promessas em nós.
derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, Jesus, como prometeste, derrama o teu amor. Vamos declarar uma última vez. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Declarar, me envolve em quem tu és, me envolve em quem tu és. Então vem, como prometeste. Sim, Senhor, nós pedimos. Ilumina a tua palavra com teu Espírito. Ilumina esse lugar com teu Espírito, Senhor. Então vem, como prometeste. Sim, Jesus, nós precisamos. Derrama teu Espírito sobre nós e aquece o nosso coração com a sua presença em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você pode se sentar, por gentileza. Agradecer ao Ministério de Louvor por esse momento. É sempre bom lembrar as promessas de Deus, sempre bom lembrar o cuidado dele sobre a nossa vida, a presença dele. E eu quero agradecer também a oração da igreja, né, dos nossos irmãos também acompanham pela internet, pela nossa família. Essa semana retrasada e passada nós estivemos em isolamento e nós queremos agradecer a Deus, né, porque nós já estamos bem cuidados e guardados pela presença de Deus. Então, muito obrigado pela oração de vocês e estamos firmes. Aliás, essa é a direção dessa mensagem, né? Pode acender esse aqui para mim também, fazendo favor, senão eu vou ficar muito escuro aqui. Essa é a outra aqui, ó. Isso. Eita. Pode acender essa aqui então mesmo. Gente, eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que hoje é um pouco tanto desconfortável, que é justamente quando a gente percebe que algumas esperanças são desintegradas na nossa vida.
quando algumas esperanças elas se desfazem na nossa vida. Dá a impressão que a gente está quase chegando lá. Sabe aquela sensação de que você, agora passou aquela fase difícil, agora é hora de colher a boa safra, agora chega de colheita complicada, agora é bom que eu vou ter uma grande produtividade. Sabe aquela sensação que você diz assim, olha, eu estava na melhor fase do meu casamento, eu estava na melhor fase da minha empresa, do meu trabalho, eu estava na melhor fase da minha vida pessoal, estava na melhor fase da minha fé, quando agora eu estava com a mão na bênção e de repente eu me vi longe dela de novo. Eu estava quase chegando no lugar da promessa e de repente eu me senti distanciado dela de novo. De repente alguma coisa vem e desintegra tudo. É exatamente isso. De repente algumas coisas acabam acontecendo na nossa vida e elas acabam desintegrando. Isso não é exceção na nossa vida, queridos. Isso não é de vez em quando. Isso não é de vez em nunca. É meio que uma constante na vida humana. Quando nós percebemos que estamos chegando naquele lugar da promessa, encontrarmos grandes oposições, grandes dificuldades, grandes adversários que vão se interpor entre nós e aquilo que nós desejávamos, entre nós e aquilo que nós almejávamos, e de repente tudo começa a se desfazer. Inclusive Vinícius de Moraes compôs uma linda canção chamada Soneto de Separação, e eu falo os últimos versos dessa canção que diz assim: de repente, não mais que de repente, fez-se do triste o que se fez amante. Estava tudo bem e de repente a gente fica triste. E de sozinho, aquele que estava contente, de repente, não mais que de repente, fez-se do triste o que se fez amante e do sozinho o que se fez contente. Ou seja, quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos também até mesmo para composições poéticas ou musicais, nós vamos perceber as pessoas cantando, falando e também declamando suas frustrações de não conseguirem alcançar aquilo que estava a um passo ou uma mão de distância. A grande verdade é que muitas coisas na nossa vida acabam se desintegrando. A única que não desintegra é a fé e a esperança. Essa que é a grande verdade que nós precisamos lembrar-nos. Que nós estamos num mundo que muitas vezes vem soterrar os nossos maiores objetivos. Nós estamos num mundo cujo objetivo principal não é nos dar felicidade, é nos provocar a consternação, a desilusão, a decepção. Nós não estamos num mundo que oferece de bandeja para nós as possibilidades de sermos felizes, realizados, bem-sucedidos e totalmente estáveis na nossa vida. Pelo contrário, é um desafio atrás do outro, é um gigante atrás do outro, é um leão atrás do outro, que nós enfrentamos para alcançar aquilo que nós sentimos que, seja um objetivo, um sonho, um propósito na nossa vida, ou uma promessa de Deus. Aqui você pode colocar aonde você quiser, um objetivo, um sonho, um propósito, ou uma promessa de Deus. O que é que estava quase lá, quando de repente as coisas se desintegraram? Casamento? A questão da promessa de um trabalho novo, a possibilidade de abrir uma empresa e ela fluir e decolar, a possibilidade de começar uma fé cheia de vigor, de esperança dentro de uma comunidade evangélica, aquele novo relacionamento que promoveu em você uma expectativa de mudança e de transformação. Quando você entrou naquilo, abriu aquela porta, você disse: agora é minha vez, é chegada a hora. E quando você vai para alcançar, de repente, como diz Vinícius de Moraes, não mais que de repente, as coisas começam a nos contrariar e nós começamos a nos ver desintegrados. Muitos de nós nos vemos assim aqui essa noite. Muitos de nós experimentamos situações parecidas como essa exatamente agora. Mas a única coisa que nós não podemos permitir que aconteça é que nós permitamos que a fé e a esperança se desintegrem junto com as outras coisas que aparentemente estão obstacularizadas ou que estão difíceis de alcançar. Não permita que a fé ou a esperança seja desintegrada junto com ameaças, junto com dificuldades, contradições, experiências ruins. Não permita que a fé e a esperança vá embora junto com outras situações que estão sufocando a sua vida de progredir, crescer, avançar e receber as promessas de Deus. Para isso eu gostaria de lembrar da história de um jovem que recebeu exatamente essa mesma situação. Alguém que teve os seus sonhos desintegrados.
alguém que experimentou as dores da vida, experimentou a traição, experimentou a corrupção humana, experimentou a maldade do ser humano e desse mundo, e mesmo assim permaneceu com a sua fé e a sua esperança inabalável. Esse jovem que nós vamos ver na Bíblia, que agora nesse contexto não é mais tão jovem assim, já é um senhor de meia idade, esse senhor de meia idade que vai aparecer para nós agora, ele teve as mesmas lutas que você, até piores e maiores. Ele teve as mesmas desilusões que você, os mesmos desejos de retribuir, vingar-se, tomar o controle da situação, de alguma maneira reagir àquilo que estava acontecendo ao seu entorno, mas ele permitiu que Deus cuidasse e permitiu que a sua fé e a sua esperança permanecessem íntegra, apesar do que ele estava vivendo. Então hoje nós vamos falar sobre esse jovem, que aqui nesse contexto é um senhor de meia idade, chamado Daniel. Por que ele é um senhor de meia idade? Porque nós estamos falando do terceiro reinado. Daniel foi participante do reinado de Nabucodonosor, depois de Belsazar, e agora ele é um dos súditos do reinado do rei Ciro. Tá? Do rei Dário, perdão. O rei Ciro ele vai ser depois ainda. Ele participou de 4 reinados. Então agora ele já é um senhor de meia idade e que vai experimentar uma grande oportunidade na sua vida. O rei Nabucodonosor tinha passado seu reinado para Belsazar. Belsazar era muito arrogante, acabou fazendo manifestações militares, movimentos do exército equivocado, e o seu exército ruiu, seu império ruiu, e quem dominou foram os persas. Dario, o Grande, ou Dário, o Grande, é esse nome que vai aparecer na história da humanidade e vai aparecer exatamente na história bíblica em Daniel capítulo número 6. Quando ele assume o governo da Babilônia, ele não pode ser o prefeito da Babilônia, ele não pode ser o imperador da Babilônia, ele precisa de coordenadores, ele precisa de súditos fiéis que vão assumir posições estratégicas para coordenar todos os seus movimentos. Então ele lá da Pérsia tinha ali na Babilônia os seus prefeitos, seus governadores, ele tinha os seus imperadores locais. E olha que interessante, ele escolhe 120 homens que seriam os prefeitos de todas as províncias da Babilônia. Cada um deles cuidaria de uma cidade ligada ao império da Babilônia. Nesses 120 prefeitos, ele teria 3 grandes governadores que cuidariam dos 120 prefeitos. Um deles era Daniel. Daniel ocupava um alto escalão dentro desses que eram supervisores dos prefeitos locais. Ele cuidava de praticamente 40 prefeitos, 4, 8, 12, 40 para cada um dos supervisores, e Daniel se destacou demais, ao ponto de o rei Dário pensar em promovê-lo a um lugar maior do que governador. Agora pensa comigo aqui, se você está ligado, imagina só, tem os súditos, tem os prefeitos que coordenam as cidades e as províncias da Babilônia, tem os governadores que coordenam os prefeitos, e para cima dos governadores quem tem? Ninguém mais, apenas o imperador e a figura de Dário. E olha só em Daniel capítulo de número 6, no versículo de número 3, o que Dário queria fazer. Ora, Daniel se destacou tanto entre os seus supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, a palavra sátrapa significa perfeito, tá bom? Que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Aquele jovenzinho que saiu escravizado, que saiu exilado da terra de Jerusalém, agora estava sentado numa grande posição no império da Babilônia, e o imperador, que havia assumido o controle total da região, disse para ele que ele, pela sua manifestação de competência e integridade, seria um novo governador de todo o império. Ou seja, o lugar era alto demais para Daniel. Só que isso não acontece ao acaso. Isso não é a construção que vem de repente, não é uma alternativa aleatória. Dário não olha para Daniel e fala: gostei desse jovem, me simpatizei com a aparência dele, vou levantá-lo ao mais alto cargo. Não, a construção de Daniel é histórica. Ele foi fiel ao reinado de Nabucodonosor, saindo de um lugar onde ele era apenas um consultor administrativo, para ser agora um administrador geral do império. Ele foi fiel ao reinado de Belsazar, que era um rei muito corrupto, também cruel, e agora a sua fama o acompanhou para o reinado de Dário. Então Daniel não está nesse lugar por um acaso,
Ele não chegou lá pelos favores das outras pessoas. Ele chegou lá pelas oportunidades que ele criou, pelas competências que ele desenvolveu, pela integridade que ele assumiu, pelo caráter que ele se posicionou. Então não era surpresa para Daniel estar no lugar onde ele estava, porque ele havia semeado isso durante toda a sua vida, irmãos. Nós estamos falando em 3 reinados de história. Estamos falando do quê? De 20 anos, 15 anos, onde Daniel foi semeando sua integridade, suas habilidades, sua história, e a sua fama ia diante dele, chegando diante até dos grandes imperadores. Ora, o que nós aprendemos nisso é que muitas vezes as pessoas esperam a oportunidade chegar. Irmãos, a oportunidade não chega, a oportunidade se cria. A gente está esperando um monte de oportunidade aqui nesse mundo, um monte de oportunidade depois que a pandemia passar, um monte de oportunidade depois que as coisas melhorarem. Irmãos, oportunidade a gente não espera chegar, a gente cria. Elas são criadas pela nossa integridade, pelo nosso caráter, pela nossa competência, pela nossa vida com Deus, pela nossa vida com as pessoas, nosso relacionamento, a nossa confiabilidade. Ou seja, se você está aqui dizendo ao mundo e a todos que você não recebeu uma boa oportunidade, pergunte-se primeiro se você criou essas para si, ou se você fechou todas as portas para que o seu nome não fosse lembrado naquela entrevista, para que você não fosse lembrado naquela conferência, para que você não fosse requisitado naquela proposta, ou para que você não fosse de alguma maneira escolhido para aquela determinada situação. Pergunte-se primeiro. Obviamente, irmãos, não sou favorável à meritocracia, dizendo que, olha, todo mundo tem oportunidades iguais. Com certeza nem todo mundo tem oportunidades iguais. Aliás, a gente fala aí de novo normal, né? As pessoas estão vivendo novo normal. Novo normal para quem, irmãos? Novo normal para quem tem classe média alta, para quem pode trabalhar em casa, para quem não precisa se deslocar, para quem tem um computador, uma rede de internet. Isso é o novo normal. Mas para quem não tem essas condições, é o antigo normal. Ainda tem que pegar ônibus lotados, ainda tem que trabalhar para ganhar o pão de cada dia, tendo contato com muitas pessoas. O antigo normal continua para a grande massa da população. Então não dá para dizer que todo mundo tem oportunidade igual nesse mundo. Não é verdade. Mas a verdade é que se eu não me coloco para abrir pelo menos as portas que me cabem, quem vai abrir? Quem vai? O Bolsonaro? O Lula? Quem vai resolver os meus problemas? Será o prefeito? O vereador? Nesse mundo de vantagismo onde a gente usa o particular para fazer nossos favores privados? Quem é? Daniel não precisa de nada disso, irmãos. Daniel não precisa de favor de rei. Daniel não precisa fazer articulação política. Daniel não precisa ficar culpando os outros. Daniel só tem uma posição: eu quero fazer o meu melhor com a minha integridade. Irmãos, eu nunca vi na minha história, na minha pequena jornada de história, alguém que andou com integridade, justiça, fazendo bem e vivendo o melhor de Deus para a sua vida, chegar ao final dela frustrado, dizendo que deveria ter sido diferente, deveria ter sido mau caráter, deveria ter sido mais malvado, deveria ter tido menos compaixão e solidariedade. Eu nunca vi, irmãos. Daniel não está preocupado com os louros da fama. Daniel está preocupado em ser íntegro. Daniel não está preocupado com a posição que vão colocar. Daniel está preocupado com aquilo que ele tem que fazer onde ele está. Por isso que eu digo para as pessoas: não adianta você falar que será quando você chegar lá, se você já não é enquanto está aqui. Não adianta, quando eu estiver lá vai ser melhor meu casamento, quando eu tiver dinheiro vai ser melhor meu relacionamento, quando eu tiver mais tempo eu vou ser o melhor pai. Você nunca será lá enquanto você não for aqui, irmão. Daniel sabia disso, e Daniel se posicionava nisso. O problema é que, embora Daniel tenha se manifestado com toda essa integridade, com toda essa competência, e tendo chegado ao lugar de colher os melhores frutos de uma longa jornada de semeadura, ele não está lá por um acaso, irmãos. Sabe o que acontece? Acontece o que acontece com você e comigo. Algumas coisas se desintegram bem diante dos nossos olhos. A gente semeou, a gente se dedicou, a gente entregou o nosso melhor, fizemos o que deveria ser feito e sem arrependimentos, porém ainda assim as coisas começam a desintegrar bem diante dos nossos olhos. Como reagir diante disso? É o que acontece com Daniel. Logo no versículo seguinte você vai encontrar essa afirmativa. Diante disso o quê? De Daniel ter sido sugerido o seu nome para o mais alto posto do Império Persa, ali na Babilônia. Diante dessa possibilidade, os supervisores e os prefeitos procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Vai crescer? Vai aumentar? Vai se destacar? Então a gente vai dar um jeito de segurar você aqui. Esse é o mundo que a gente vive, irmãos.
E que não é muito diferente nesses últimos milênios. Porque se eu estou lendo uma história milenar, significa que o caráter humano ainda continua sendo cruel. Pode mudar governo, pode mudar bandeira partidária, pode mudar tipos de personalidade de liderança, mas o coração humano ainda continua com esse tipo de postura, posicionamento maquiavélico, maligno, maldoso. Veja só o que os homens fazem. Dos 123, que eram os nomes do rei Dário, o mais alto escalão do rei Dário, 122 se juntaram para acusar Daniel. Estava sozinho nessa. Estava totalmente abandonado. 122 se juntaram e disseram: a gente precisa achar um erro nesse camarada para ele não chegar a esse posto. Veja bem que isso acontece muito na nossa vida. Se não acontece com a gente fazendo pelos outros, acontece com os outros fazendo pela gente. É a ideia de que se alguém está crescendo, não é porque eu devo acompanhá-la, é que eu preciso diminuir o crescimento daquela outra pessoa. Esse é um pior tipo de gente. Esse é o pior tipo de pessoa, que ele não cresce, não evolui, não avança e tem prazer em impedir que os outros cresçam. Os 122 nomes de Dário, eles não queriam ser promovidos, eles queriam que Daniel não fosse promovido. Olha a pobreza. E eu pergunto para você se essa noite você não tem pensado nisso na sua vida. Tem olhado para a gente bem pertinho de você e desejando que ela tivesse bem pior que você. É um sátrapa mesmo, hein? É uma atitude maligna, irmãos. Eu pergunto, será que a gente muitas vezes não olha para a gente ao nosso lado, desejando que o mal a tomasse, para que ela deixasse de crescer e evoluir, para que ela ficasse no mesmo patamar que a gente? Não, não é a gente que quer crescer. Nós precisamos diminuir os outros. E nós vivemos isso o tempo todo. Nós vemos gente ao nosso lado, relacionamentos que vêm perto de nós, que não nos fazem crescer, pelo contrário, querem nos diminuir para nos manter no patamar de igualdade dele. Eu sempre digo uma frase para mim, essa frase é minha própria. Eu digo assim: alguém que, para fazer brilhar a sua luz, precisa apagar a dos outros, não merece o sucesso. Eu vou repetir. Alguém que, para fazer brilhar a sua luz, precisa apagar as dos outros, não pode dizer que em algum dia na sua vida alcançou sucesso. Pode estar num alto lugar, pode estar recebendo os louros da fama, pode estar recebendo palmas e tapinhas nas costas, mas não merece estar lá. Era isso que os sátrapas, os prefeitos e os supervisores queriam de Daniel. Queriam que ele diminuísse para eles ficarem todos iguais. Que pobreza de mentalidade que há milênios acompanha o nosso coração. E eles tentaram encontrar um defeito nesse homem totalmente íntegro e fechado em todas as arestas. Daniel não negociava com o poder político, Daniel não abria brechas na lei, Daniel não fazia negociatas no final da tarde com pessoas de escrúpulos suspeitos. Não, Daniel era íntegro. E olha só o que o texto diz: mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois era fiel, não era desonesto e nem negligente. A gente precisa aprender de que se nós queremos chegar em algum lugar na nossa vida com Deus, não é fazendo gambiarras, não é fazendo negociações, não é fazendo coligações com o maligno que nós chegaremos lá. Não é vendendo o nosso caráter e negociando a nossa moral. Não é desprestigiando o nosso valor que nós chegaremos lá, irmãos. Você pode até chegar a algum lugar, mas isso não pode ser chamado nem de sucesso, nem de bem-estar e nem de realização. Porque quando você chegar lá, usando de recursos malignos, usando de recursos de negociata de valores, quando você chegar lá, um grande buraco existencial se abrirá na sua alma, dizendo: o que é que eu vim fazer nesse lugar? Não haverá sentido. Escute essa mensagem de Deus para o seu coração, para você que está tentando a todo custo chegar a algum lugar por um recurso que Deus não te deu. Isso é desonesto, isso é negligência, isso é infidelidade, e Deus não honrará a sua atitude. E aí, esses homens então fazem uma grande e maravilhosa proposta para o rei Dário. Eles chegam e fazem: olha, nós não conseguimos pegar esse jovem em nenhum tipo de erro governamental. Aí eles entendem que podem fazer o seguinte: pegá-lo pela sua integridade. Finalmente os homens disseram: Córgia, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel administrativamente, ao menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele.
Esse aqui é a malignidade desse mundo, que quando não consegue atacar a gente por causa dos nossos erros, nos ataca por causa da nossa integridade. Quando não consegue nos pegar porque não falamos mentiras, nos pegam porque falamos a verdade. Quando não consegue nos derrubar porque praticamos a maldade, querem nos destruir porque fazemos e praticamos a bondade. Essa é a realidade desse mundo, é o que Daniel vive e o que todos nós experimentamos em algum momento da nossa vida. Sabe o que acontece? Daniel está experimentando o ataque à sua integridade. Eu pergunto aqui, existem pessoas essa noite que estão sendo atacadas pela sua integridade? E eu pergunto para você, como é que você defende a sua integridade? Como é que você defende a sua integridade? Porque o erro a gente consegue defender, a falha a gente consegue justificar. A gente consegue justificar e pedir perdão pelas bobagens que fizemos. Mas quando nos atacam pela nossa integridade, o que a gente pode fazer? Como se defender? Como justificar? Não, eu fiz isso porque eu sou íntegro. Ninguém precisa desse tipo de justificativa. Não há justificativas, não há defesa para quem é íntegro, irmãos, a não ser que ele confie ou ela aguarde pela santa providência de Deus e a justiça de Deus. Por isso, se em algum lugar da sua vida você tem sido atacado pela sua vida moral, pela sua solidariedade, pela sua integridade, pela sua fé ou pela sua determinação em seguir a Jesus, você não precisa se defender. Se defenda das bobagens que você fez. Peça perdão pelas burradas que cometeu. Mas pela sua integridade, confie em Deus. Deus é quem recompensa a integridade. Deus é aquele que abraça o homem fiel, a mulher justa. E você não ficará sem o cuidado e a provisão de Deus. Mas a malignidade, a maldade, ainda assim vai procurar caminhos para atacar, inclusive, a sua própria integridade e a sua própria justiça. Então eles encontraram isso. Eles sabiam que Daniel não ia se mover diante da sua devoção a Deus. E aí eles chegam até o Dário e dizem: Dário, nós todos, olha a palavra todos aqui, todos nós, estava faltando um, Daniel não sabia dessa conversa. Todos nós decidimos que o Senhor tem que ter 30 dias de divindade aqui nessa terra. Imagina isso, um imperador ouvindo, né? O Senhor vai ter 30 dias de Deus aqui na terra. Ou seja, emite um decreto que nenhum homem possa pedir ajuda a qualquer Deus que não seja voltado apenas para o rei Santo Dário. Seria mais ou menos essa a proposta dos sátrapas e também dos governadores lá, naquele momento. O Dário se encheu de orgulho, que imperador que não é movido por isso, quem não gostaria de ter um dia de Deus, que dirá então 30 dias de divindade, e ele faz o decreto dizendo: a partir de hoje, nenhum homem em todo o império persa babilônico poderá se curvar diante de Deus ou pedir uma outra ajuda que não seja ao próprio rei Dário. Quando ele faz isso, ele já está sentenciando à morte um homem, Daniel. Todos os governadores e prefeitos sabiam que ele não ia negociar isso. Por isso, já foram direto à própria questão. A proposta desses governadores é muito pesada, queridos. Eles querem não ferir Daniel. Eles querem não remover Daniel da competitividade pelo império. Eles querem eliminar Daniel. Esse é o problema do confronto que a gente vive nos dias atuais. As pessoas não querem machucar mais. As pessoas não querem ferir mais. Elas querem matar. Elas querem anular o outro. Elas querem eliminar o seu oponente. Isso se dá em separações conjugais. Depois de 20 anos convivendo dentro da mesma casa, agora um anula o outro, um elimina o outro da sua história, e quem paga o preço por isso são os filhos. Elimina-se pessoas de convivência próxima, simplesmente por uma postagem mal feita, um comentário maldito. Maldito, literalmente. Eliminam-se as pessoas o tempo todo, porque o propósito desse mundo parece que não é mais ferir. Elas querem matar nossas esperanças, matar a nossa integridade, matar a nossa fé. É isso que eles querem fazer. E a propósito, o diabo não tem também a proposta de ferir você. Você acha que o diabo quer te machucar? Você acha que o diabo quer deixar você com dano? O diabo quis fazer um dano para mim. Não, a proposta do diabo não é causar dano, não é ferir, não é machucar, não é dar um empurrãozinho em você. A proposta do diabo, de acordo com João 10:10, é matar, roubar e destruir. Então não brinca com o que ele está fazendo. Então esses sátrapas aqui e os governadores não queriam ferir Daniel, eles queriam matar Daniel, eliminar de uma vez por todas. E é a mesma proposta maligna contra a nossa vida. O que é de mais precioso na sua vida? O diabo não vem para causar dano, ele vem para matar,
Ele vem para destruir, aniquilar e eliminar de uma vez por todas. E qual é a reação do nosso amigo Daniel, então? Diante disso. O que ele vai fazer diante dessa informação? Está lá o Daniel, cuidando das coisas do império, como deveria estar fazendo, porque gente de bem, gente que trabalha honestamente, gente de integridade não tem tempo para ficar fazendo fofoca, corja, para derrubar amigo de trabalho, para falar mal da vida dos outros, ficar fazendo fofoca. Gente de bem, de Deus, que é crente de verdade e que está preocupado com a sua vida e a sua posição para glorificar a Deus naquilo que ele está, não tem tempo para ficar de mimimi, de conversinha, de bobagem. Daniel está trabalhando enquanto os outros estão fazendo conspiração. E isso é muito claro na nossa sociedade brasileira. A gente tem tempo demais para falar da vida alheia, tempo demais para ficar criticando os outros, tempo demais para comentar das coisas que os outros fazem, e pouco tempo para cuidar da nossa própria vida com Deus, para cuidar do que Deus colocou a gente para fazer. Daniel é um exemplo de que alguém está ocupado demais para ficar perdido em bobagens, ou ficar perdido em futilidades, ali na roda do bar, enquanto está todo mundo tramando uma conspiração contra ele. E aí o Daniel recebe a notícia. O rei Dário acabou de fazer um decreto que nenhum homem pode falar com nenhum Deus, a não ser que seja apenas para o rei Dário. Sua palavra tem que ser dirigida apenas para o rei Dário. O que será que esse homem vai fazer? Versículo de número 10 vai dizer: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Irmãos, quando Daniel ficou sabendo de que havia uma ameaça para o seu posto, para o seu cargo, quando Daniel ficou sabendo que tudo tinha desintegrado diante dos seus olhos, irmão, nós estamos falando de ser o maior, nós estamos falando de ser aquele que ocuparia o maior cargo do Império Babilônico na época, e que seria tirado não apenas do trono, do lugar alto que ele havia plantado durante décadas, mas seria jogado para a morte. Nós estamos falando de alguém que está recebendo uma notícia que vai não só desintegrar os seus sonhos, mas acabar com a sua própria vida. E às vezes a gente fica desesperado porque alguma coisa saiu do controle, porque a gente ficou contrariado que alguma coisa não deu certo. Fui fazer o financiamento do meu carro, fui reprovado, aí esse Deus não é fiel. Daniel tinha uma ameaça de morte, ia ser tirado do posto mais alto que ele havia semeado durante anos, e Daniel foi para casa. Isso é lindo. Ele foi para casa. Ele não foi no fórum, ele não foi levantar uma reclamação, ele não foi fazer uma denúncia aos advogados, ele não foi procurar o rei Dário para fazer uma conversa tete a tete, ele não foi tentar encontrar brechas no decreto, para tentar burlar o decreto e falar, não, para o Deus de Israel eu posso orar. Não, ele não foi culpar os outros, dizendo, olha lá, é culpa desses sátrapas desgraçados, deviam estar no inferno, eles só querem o meu mal. Ele não fica se vitimizando, minha vida, toda a minha vida foi difícil, toda a minha vida é complicado. Ele não fica se auto-sabotando, dizendo, esse lugar não é para mim mesmo, eu nunca devia ter sonhado com postos altos, eu deveria ter ficado lá em Jerusalém como escravo. Não, irmãos, Daniel vai para a casa dele, está tudo normal. Porque embora tenha se desintegrado algum sonho, algum objetivo, algum propósito, não acabou a fé, não acabou a esperança, não acabou a convicção de um homem que sabe que Deus está no controle. Deixa eu aplicar isso aqui para a igreja. Quando você ficou sabendo, ou quando você que está na sua casa agora assistindo esse vídeo, ficou sabendo de algo que saiu contra, o que você disse? Não vou na igreja hoje não. A gente muda a rotina, a gente muda os propósitos. A gente perde os sonhos, a gente perde a esperança. Daniel diz, estão todo mundo querendo a minha cabeça? Eu perdi o maior projeto da minha vida até então, de me tornar uma grande influência nesse império, uma influência de Deus. Eu vou para casa, e vou fazer o que eu sempre fiz. Eu não preciso culpar ninguém, eu não preciso me vitimizar, eu não preciso me auto-sabotar, eu não preciso dizer que isso é um projeto do diabo. Eu vou para minha casa porque eu sei quem governa, quem controla, quem conduz a minha vida. Irmãos, como a gente precisa aprender com Daniel. Como a gente precisa ser firme em nossas convicções. Porque ao menor abalo que sofremos na nossa vida, ou emocional, ou material, ou espiritual, a gente desiste de ir para a casa de Deus. A gente muda a rotina de fé. E a gente desiste de buscar a presença dEle. 3 coisas que a gente sempre faz quando alguma coisa desintegra diante dos nossos olhos. Primeiro, a gente culpa os outros. Não é verdade? É tudo culpa daquele lá. Se eu tivesse melhores oportunidades, se ele tivesse olhado para mim, se eu tivesse casado com uma pessoa melhor, se eu tivesse nascido em outra cidade, se eu tivesse. É tudo culpa dos outros. É a primeira coisa que a gente faz. A segunda coisa que a gente costuma fazer é se auto-sabotar.
Diz, não é para mim mesmo, eu nunca devia ter feito, não, Deus não tem isso para mim, não, só Deus tem para aquele outro, não, ela sim é importante, eu não sou nada. É gente que se auto-sabota dizendo, não, eu não tenho direito à bênção, não tenho direito à alegria, não tenho direito a ser uma vida realizada, não, eu tenho que viver na desgraça. Eu não vou usar miséria, porque muita gente acha que miséria é dinheiro, mas miséria não é só a falta de dinheiro, porque eu conheço pessoas que têm a falta de dinheiro, mas não são miseráveis. Inclusive miséria não tem nada a ver com falta de dinheiro. Vamos melhorar a conversa aqui. Gente que sente assim, minha vida é desgraçada mesmo, em todas as áreas, é no meu casamento, é no meu relacionamento, é com minha filha, é minha sogra, é meu parente, é minha vida, é meu trabalho, nunca sou feliz, e fica se auto-sabotando, dizendo, eu nasci para perder, eu nasci para ser assim. E a terceira coisa que a gente faz, a gente se vinga. Tem gente que, por causa de tanta raiva de não ter acontecido com ela, de tanto ódio gerado porque as coisas não saíram ao seu contento, elas nutrem no seu coração um desejo de vingança e retribuição e começam a ferir, machucar e azedar a vida dos outros. Irmão, eu pergunto para você, minha irmã, eu pergunto para você que essa noite, se alguma coisa desintegrou diante dos seus olhos, se alguma coisa foi feita para tirar seus sonhos e objetivos e você vê que algum impedimento está acontecendo, você não tem culpado os outros, não? Você não tem se auto-sabotado dizendo, não, isso não é para mim? E você não tem, de alguma maneira, tentado se vingar e retribuir aos outros a justa medida? Torcendo para que os outros vivam uma miséria muito pior do que a sua? Pense bem sobre isso. Daniel não faz nada disso. Daniel vai para a casa dele e vai orar. Porque gente de Deus ora. Gente de Deus não posta no Facebook comentários. Gente de Deus não bate na porta para tirar satisfação. Gente de Deus não levanta falsa calúnia só para retribuir aquilo que foi levantado contra ele. Gente de Deus não usa dos seus argumentos, dos seus artifícios. Gente de Deus não tenta resolver no braço. Gente de Deus ora. Gente de Deus pede para Deus. Gente de Deus confia na sua integridade. Diz, Deus, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu não fui ilegítimo. O Senhor sabe que eu não fui injusto. Eu aguardo pela sua justiça. Eu aguardo pela sua provisão. Eu aguardo. E aí o que acontece? Ele vai orar 3 vezes por dia ainda. Não, ele podia ter diminuído a frequência, né, pessoal? Porque daí, se ele orar só de madrugada, talvez os prefeitos e os governadores não achassem ele orando. Ele podia orar com a janela fechada, gente. Não é verdade? Ninguém ia saber que ele estava orando lá dentro. Ele podia orar baixinho. Mas ele resolve orar 3 vezes por dia. Não é que ele resolve orar 3 vezes por dia. Não é que ele foi ofender as pessoas dizendo, agora vocês vão ver, se não é para orar para Deus, agora que eu vou começar a orar. Não, Daniel não é desse tipo de gente. Olha o que ele faz. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava com as janelas abertas, agradecendo ao seu Deus, como costumava a fazer. Como costumava a fazer. Todos os dias, 3 vezes por dia, Daniel abria a janela, escancarava a janela, se ajoelhava diante do seu Deus e orava. E sabe o que aconteceu quando o decreto chegou contra a sua vida? Nada. Ele continuou fazendo o que ele sempre fazia. Ele não saiu da sua posição. Ele não perdeu a sua promessa. Ele não arredou o pé dos seus propósitos. Ele não removeu nenhuma estaca. Ele não negociou nenhum dos seus valores. Irmãos, Daniel se posicionou e disse, tem decreto contra mim? Porque aquele decreto era só contra ele. Então vamos fazer o seguinte, vamos continuar ajoelhando? Vamos continuar fazendo o que a gente fazia? Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Porque eu tenho certeza que desse lugar eu posso vencer. Irmãos, eu fico imaginando, todo mundo pensa que Daniel venceu na cova dos leões. Eu não acho. Eu acho que ele venceu no quarto dele de oração. Por quê? Você imagina só ele entrar na casa dele e dizer, agora é a hora. Oro, não oro, busco, não busco, o que eu faço? Porque se eu me ajoelhar aqui e abrir as janelas como eu fazia, eu vou para a cova dos leões. Daniel venceu quando ele ajoelhou pela primeira vez e orou em alta voz com as janelas abertas. Ele venceu uma luta espiritual lá no íntimo do seu coração. E lá ele decidiu manter-se fiel aos propósitos de Deus na sua vida. Meu irmão, minha irmã, seja firme. Tem muito menos coisa a perder do que Daniel tinha. Daniel tinha vida. E você está perdendo algumas coisas na sua história tão irrelevantes, tão pequenas, está revoltada com Deus. Você está vendo algumas coisas se desfazerem diante dos seus olhos, ou você tem que abrir mão de algumas outras, tão pequenas, tão ínfimas, e você está fazendo um estardalhaço desse. Olha Daniel, com o pescoço a prêmio, abre as janelas, se ajoelha e ora. Ele continua
fazendo o que Ele sempre fazia. Ele não muda a sua rotina, não muda a sua posição. Eu digo para você, essa noite aqui, profeticamente, abra as janelas da sua casa. Abra as janelas da sua vida de novo. Não fique com medo, não fique ressentida, não fique acovardado. Abra as janelas. Mantenha as janelas abertas dizendo: eu confio em Deus. Mantenha as janelas abertas dizendo: eu espero em Deus. Está todo mundo dizendo para eu retroceder, está todo mundo dizendo para eu desanimar, está todo mundo dizendo para eu voltar à velha vida, está todo mundo dizendo para eu tomar as rédeas da situação, está todo mundo dizendo para eu retribuir. Eu abro as janelas da minha casa, eu confio em Deus, porque de acordo com Hebreus 10, versículo 38 diz assim: o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma, diz Deus, não se agradará dele. Não agrada a Deus aquele que retrocede, não agrada a Deus aquele que volta a comer do vômito que ele mesmo jogou lá fora, não agrada a Deus aquele que volta a revolver na lama que um dia ele deixou. Abra as janelas e diga: é esse o caminho, é essa a posição, é essa a postura. Eu confio em Deus, eu vou ficar firme nas promessas de Deus. Não importa o que eu possa perder, não importa o que possam falar, não importa as consequências disso, porque uma vida de caráter, uma vida com Deus sempre é recompensada da melhor maneira possível, irmãos. Abra a janela, fecha não. Por que esse medo? Por que esse medo de falar que você é de Jesus? Por que esse medo de falar que Ele controla a sua vida? Por que esse medo de falar que você depende dEle? Por que esse medo de fechar as janelas e ficar escondidinho lá dentro? Abra a janela. Abra a janela e diga: eu confio em Deus. E Daniel continuou fazendo nada diferente do que ele já fazia. Não mude sua posição. Não remova suas estacas só porque tem uma ameaça grande aí fora, querendo desintegrar os objetivos de Deus e as promessas dEle na sua vida. E o texto continua. Então, o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel. Os sátrapas foram lá, denunciaram ele, trouxeram e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, porque o rei gostava muito de Daniel, que seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre, porque eu não posso fazer nada por você. Você já escutou essa frase essa semana? Ou mês passado? Ou algum tempo atrás? Alguém que olhou para você e disse o seguinte: agora, só Deus. Não foi sua esposa que disse isso? Ou seu marido? Quem sabe foi um médico que olhou e disse para você: você confia em Deus? Acredita nele? Agora é só com Ele. Não é difícil ouvir essa palavra, irmãos? Como é difícil a gente chegar num momento da nossa vida onde a gente tem que ouvir essa frase: agora é só Deus. Por que é tão difícil ouvir uma coisa que deveria ser tão natural para nós? Porque João 15,5 diz que sem Jesus nós nada podemos fazer. Então agora é só Deus deveria ser tão natural para nós, ao ponto de a gente não estranhar quando alguém dizer agora é só Deus. Sempre foi só Ele. Não é agora só Deus. Não é agora porque ele está entubado, não é agora porque ela saiu de casa, não é agora porque ele está envolvido em drogas, não é agora porque ele está bêbado no bar, não é agora porque eu estou com dificuldade financeira, não é porque agora eu não consigo ter filhos, não é porque agora eu não tenho posições onde eu possa ter privilégio na vida, não é agora, sempre foi Deus. Daniel escuta essa frase, e não é uma ofensa para ele, é um refrigério. Porque quando ele está pronto para cair na cova dos leões, o Dário fala assim: Daniel, agora, só Deus. Daniel fala: era isso que eu precisava ouvir, sempre foi Ele. Isso aqui soa como esperança para mim. Agora é só Deus na minha casa, agora é só Deus na minha saúde, agora é só Deus na minha história. Aliás, irmãos, devia ter sido assim sempre, sempre, todos os dias. Só Deus, porque se não for Ele, quem será a nosso favor? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus não for por nós, quem é que pode nos ajudar? E Daniel ouve essa frase. O rei Dário fala que o seu Deus ajude você, porque agora você está diante dele. E nós lembramos a nossa consciência de que realmente é só Deus que pode nos livrar. E aí o texto continua, Daniel cai dentro da cova dos leões, o Dário não consegue dormir à noite. No outro dia de manhã o Dário vem correndo para ver se o Daniel ainda está vivo na cova dos leões. E então eles taparam a cova com uma pedra, selou com o seu próprio anel, com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. A proposta desse mundo é não modificar a situação, é selar pedras. Mas eu tenho uma boa notícia para você, porque o nosso Deus não leva em consideração pedras seladas. Ao terceiro dia ele ressuscitou, amém? Aquela pedra estava selada, aquela pedra foi posta nos sonhos dos discípulos, no sonho das discípulas, aquela pedra foi posta na religiosidade, mas Deus ao terceiro dia removeu a pedra selada, para mostrar que não tem obstáculo, não tem pedra, não tem selo que resiste à ação de Deus. Amém, irmãos?
Isso é bênção demais. Então eles queriam que a situação permanecesse a mesma, mas eles não contavam com Deus, que não pode ser impedido de agir, não importa qual o tamanho da pedra que esteja diante dele. E o Dário não consegue dormir, aquilo que eu já falei, e quando ele vai no amanhecer, o rei se levanta, corre para a cova dos leões. Quando se aproximando da cova, chamou Daniel com a voz aflita: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, continuamente pode livrá-lo dos leões? Essa é a pergunta de quem não confia em Deus. Essa é a pergunta de quem não conhece o nosso Deus. Será? Talvez? Quem sabe? Não. Quem confia em Deus é certamente, com certeza, não é nem provavelmente, convictamente, esse Deus faz a nossa vida. Então, o Daniel fala certamente. Certamente ele grita lá de dentro: olha aí, rei, não se preocupa não. O rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi pecado algum ou mal algum, ó rei. Ele confiava na sua integridade e na justiça de Deus. O que eu quero dizer para você essa noite é: não há garantias de que você for certinho, justo, íntegro, você não vai ser lançado na cova dos leões. Isso eu não posso pregar. Infelizmente, eu gostaria de pregar diferente, mas eu não posso iludir você nem a mim. Não há garantia de que você fazer tudo certo, ser um bom marido, a tua esposa nunca vai te trair. Não há garantia de que você ser um bom pai, seus filhos não venham se rebelar. Não há garantia de que você cuidar do seu corpo, você não venha a padecer de enfermidade. Não há garantia de que você organizar suas finanças, um dia você não venha passar por sufoco financeiro. Não há garantia de que se você fizer tudo certo, você só vai colher as coisas corretas desse mundo. Você vai para a boca, ou melhor, você vai para a cova dos leões, mas você não vai para a boca deles. Essa é a garantia. Deus não livra o Daniel da cova dos leões, Deus livra Daniel dos leões. Deus não livra Daniel da cova dos leões, Deus livra Daniel na cova dos leões, junto com ele, ao lado dele, protegendo. Irmãos, muitas vezes na nossa vida a tentação, a dificuldade, a provação é tão grande, que eu posso garantir para você, que Deus não nos livra da prova, Deus não nos livra do deserto, mas Ele vai conosco no meio da prova, Ele vai conosco no meio do deserto, Ele entra conosco na fornalha, como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele anda conosco em meio às muitas águas, como Ele fez com o povo de Israel. Ele está conosco, Ele não nos livra do vale da sombra da morte, mas anda com a gente no meio do vale da sombra da morte. Por isso Daniel diz: olha, Deus me livrou dos leões, não da cova. Deus vai te livrar dos leões também. Não tenha medo da cova. A cova aterroriza, amedronta, tira e traz covardia ao coração de muita gente, tira a fé de muitos e rouba a esperança de outros. Mas mesmo na cova, eu tenho a garantia da palavra de Deus, que Deus vai me livrar do leão. Ele vai me livrar do leão, do jeito dele, a maneira dele, como ele vai fechar essa boca do leão, se com silver tape, durex, se ele vai fazer uma costura, eu não sei, mas ele vai fechar a boca do leão. E aí o Daniel sai da cova dos leões, todo mundo fica ali daquele jeito, né, totalmente, deixa eu antes de voltar aqui, fica todo mundo surpreso com o que aconteceu. E aí o Dário olha para aqueles 122 traiçoeiros, falou: o quê? Com esses camaradas? Eu fazer negócio com eles, eles serem os meus supervisores? De jeito nenhum. Se são traiçoeiros assim, o mal que eles intentaram contra Daniel veio sobre eles. Abriu-se a cova dos leões e jogou todos eles, e antes de eles caírem no chão, os leões já tinham devorado parte deles. E aí todo mundo ficou estarrecido com aquilo, acharam que os leões estavam sem fome, ou eles tinham perdido o apetite, mas não, estavam bem famintos. Prova disso é o que eles fizeram com os outros prefeitos. E aí o Dário fica ainda mais impressionado, e Dário muda o decreto dele. Eu já falei com vocês sobre isso. O Deus que nós temos é o Deus que muda decretos. E olha o decreto que ele faz agora. Então, o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Deus muda decretos, irmãos. Aquele decreto que era para cair na boca dos leões foi mudado agora para adorar a Deus vivo. Deus muda decreto, irmãos. Aquele decreto lançado sobre a sua vida de que você não seria nada nem ninguém, aquele decreto lançado na sua vida que você sempre seria uma peste, ou que você seria um fardo, ou que você é um estorvo para a sua família, ou que você é burro, ou que você não tem condições
condições, ou que você vai ser sempre pobre, ou que você vai ser sempre miserável, aquele decreto dizendo que você é sempre traiçoeiro, sempre mentiroso, aquele decreto dizendo que você nunca dá certo em nada, aquele decreto dizendo que Deus não te ama, aquele decreto dizendo que você é feio, aquele decreto que trouxe tantos dores para a sua alma. Deus reverte do dia para a noite dizendo: não, meu decreto é o decreto que permanece. Todas as palavras dos homens mudam, todas as palavras dos homens se alteram, todos os decretos humanos são modificados, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém, irmãos? A palavra de Deus permanece para sempre, essa não pode ser mudada. O que Deus decretou a favor da sua vida não poderá de maneira alguma ser tolhida, retirada por homens, mas o que os homens lançaram contra a sua vida, Deus pode mudar num piscar de olhos. Basta você acreditar no Deus que muda decretos e que transforma situações. Apenas fique firme, não negocie, não transija, não faça agora mercadoria com a sua fé, mas faça com que seu coração permaneça firme, com as janelas abertas, confiando, porque a recompensa vem. Então o texto termina dizendo: assim Daniel prosperou diante dos reinados de Dário e de Ciro persa. Depois que Dário morre, vem um outro imperador, e Daniel continua no alto escalão do governo do reinado, no próprio reinado de Ciro, mostrando a fidelidade de Deus, honrando integridade, posição, coragem daqueles que creem nele. A palavra para você essa noite é: tem alguma coisa desintegrando diante dos seus olhos? Não permita que desintegre a sua fé, a sua esperança, porque Deus não permitirá que os leões traguem, que os leões roubem, ou que os leões destruam aquele que tem confiado em Deus a sua vida e o seu coração. Daniel confiou em Deus, por isso que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Deus diz para você não ter medo, confie em Jesus, Ele é o fundamento, Ele é a base. Irmãos, nós não estamos falando para você confiar em promessas humanas, e nem estamos falando para você confiar em coisas dessa terra. Nós estamos dizendo para você confiar em Jesus. Ele é a rocha, aquela pedra é Jesus. Jesus é a pedra angular onde todos se posicionam para se sustentar. Nele não há oscilações, nele não há instabilidades. Se a sua fé é tão instável, se o seu coração é tão enganoso, se a sua vida espiritual é tão oscilante, talvez seja porque você não está na rocha chamada Jesus. Talvez você ainda depende da força da religião, talvez você ainda depende da palavra de um pastor, talvez você ainda dependa de um motivador, da motivação de um orador, mas você ainda não aprendeu a colocar seus pés sobre a rocha. Coloque seus pés sobre a rocha. Jesus, nele nós podemos confiar e nele nós podemos construir a nossa vida. Vamos colocar em pé, queridos, nós vamos cantar essa última canção. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, agora a fechar os seus olhos, que nós vamos orar juntos por esse momento, para que Deus possa trazer sobre a sua vida e seu coração o sustento da presença dEle. Senhor, nós estamos aqui nesse lugar, Pai, juntos e unidos, e vivemos os mesmos dramas. Vivemos o drama de viver num mundo cheio de pecado, corrupção, mentira e maldade. Alguns de nós temos sofrido, ó Deus, com a interferência da maldade nos nossos sonhos, objetivos e propósitos. Alguns de nós temos experimentado a crueldade da face maligna em nossa vida pessoal. Mas, Pai, alguns de nós temos sido a maldade na vida dos outros. Alguns de nós temos sido o maligno na vida dos outros. Alguns de nós temos provocado prejuízo na vida dos outros. Tem misericórdia, Deus. Porque nós não precisamos denegrir ninguém, afastar ninguém, diminuir ninguém para que o Senhor faça algo na nossa vida. Pai, que o Senhor possa nos ajudar a confiarmos na Tua justiça e naquilo que o Senhor plantou no nosso coração, a promessa do Senhor. E que os nossos pés sejam firmados e confiantes numa pessoa, não num programa, não numa promessa humana, não numa agenda política. Senhor, que o nosso coração esteja firmado sobre uma rocha, firmado sobre a rocha chamada Jesus, onde Ele é o nosso fundamento, onde a gente não é removido, onde a gente não perde as esperanças, onde a gente não é roubado em nossa fé, onde a gente não é jogado de um lado por outro por ventos de doutrina, onde a gente não depende de motivação evangélica, onde a gente não depende, ó Deus, de cursos de motivação pessoal, onde a gente não precisa, Deus, de tapinhas nas costas, onde a gente não precisa de negociatas humanas. Deus, coloca essa igreja, coloca esse homem, coloca a nossa vida na rocha, Jesus, e não importam as ameaças, não importam as contradições, nós continuaremos com a janela aberta, nós continuaremos orando ao Deus poderoso, nós continuaremos esperando da sua justiça e das tuas promessas, nós continuaremos em paz,
dependendo do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és, te enche o meu coração do amor que faz mudar. Ele muda, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Que você vá na confiança de que Jesus é a sua rocha e você nunca será abalado, porque Ele é firme. Nós não, mas Ele é muito firme e sempre será rocha eterna, pedra angular, pedra de esquina, aquela pedra que os construtores rejeitaram. Essa é a nossa pedra eterna, Jesus Cristo, Filho de Deus. Você vá na presença dEle com a sua família e que Deus te abençoe. Eu vou